Estão ficando um pouco materialista, mas preocupados com as dificuldades desta vida, de que se prepararmos na vontade de Deus. Porque não é com as nossas forças, nem também com as nossas capacidades que vamos resolver as dificuldades desta vida. Creio que só pense de joelho, de oração e de louvor a Deus. Não se pode vencer a guerra com força. Não se pode vencer a guerra com a língua, mas se você quer vencer a sua guerra, você tem que orar. Porque a gente vê quantas coisas estão acontecendo nesses últimos dias, e a gente precisa se aproximar de Deus. A gente está ficando bastante longe de Deus, se pegando com as coisas aqui desta terra. A gente está perdendo o celeiro do céu. Deus tem coisas para operar no meio da gente. Deus tem cura. Deus tem batismo com o Espírito Santo de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nossos meios. Mas que o Senhor nos toque o nosso sentimento e a nossa consciência venha pesar. Porque isso que é o inimigo da nossa alma quer que a gente se afaste de Deus, que a gente deixe de se preparar, que a gente deixe de buscar Deus, porque a gente vê hoje os tempos que estão iniciando, são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, e a gente vê muita surpresa acontecendo nos nossos meios, e a gente precisamos buscar mais a Deus, para que possamos ser fortes, para que possamos vencer a dificuldade desta vida, porque vem coisas piores aí, e a gente precisa estar revestido das armaduras de Deus, para vencermos as batalhas que vem contra as famílias, que vem contra a igreja, que vem contra cada um da sociedade, que se vai se levantar por aí. Deixamos assim com o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 1 em diante. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda em casa, no pátio, grande, dizendo: assim diz o Senhor, que fez assim, Senhor, de que forma isto, para estabelecer o Senhor que é seu nome. Clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Meus queridos, amados irmãos, a gente conhece muito bem a história do profeta Jeremias. Foi otorgado de uma responsabilidade de profeta para alertar e estabelecer a ordem diante das circunstâncias que Israel vivenciava na sua época. A gente vê que esta nação é amada por Deus, foi escolhida, separada para fazer diferente entre as nações que se levantavam contra Israel. A gente vê que muitas nações havia vários deuses, várias formas de eles cultuavam ao seu Deus. Mas Israel era um Deus totalmente diferente, desconhecido, qual eles não tinham imagem, nem o povo venerava como outros deuses. Mas possamos observarmos que Deus de Israel é onde nós possamos ver que operou mais maravilhas entre as nações quando se levantava contra a nação de Israel. A nação de Israel era uma nação muito protegida por Deus. Mas a gente possamos observar os devidos quando Israel se distanciava de Deus, começava a entrar de uma forma diferente, deixando Deus de lado para costume, possamos dizer, os costumes que não eram estabelecidos por Deus. E muitas vezes Deus tem determinado e estabelecido, porque muitas vezes a gente sabe, como cristão, quando a gente saiu fora da vontade de Deus, Deus estabelece situações na nossa vida
para voltarmos o caminho e o propósito de Deus. É por isso que até hoje o crente nunca vai deixar de passar prova, o crente nunca vai deixar de passar dificuldade, porque se a gente não passasse dificuldade, qual é a nossa vida e os nossos costumes deste século que estamos a vivenciar? É por isso que nós passamos por muita dificuldade, por muitas situações, para que possamos chegar a Deus, porque a gente sabe que quando a gente se distanciamos do projeto, da vontade de Deus, a gente vivenciamos nossa vida leviana, uma vida fora do padrão da vontade de Deus. Mas possamos observarmos que o profeta Jeremias, pela sua juventude, quando a gente vê no capítulo 1, quando Deus revela o plano que Deus tinha na vida de Jeremias, apesar de sua família, de ser uma família de sacerdotes, mas Deus ele muda percurso, Deus ele muda história. Porque muitas vezes a gente faz um plano, a gente prepara um plano, muitas vezes a gente diz, eu vou viajar para tal país, eu vou viajar para tal estado, e Deus muitas vezes diz, não é o tempo de mãe chamada, aleluia. Muitas vezes alguém, projeta até para vender a sua casa, quer se mudar no lugar, porque muitas vezes a situação está tão difícil onde você está, e você quer se mudar no seu lugar, e Deus fique no lugar, porque onde você está, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua história. E observamos que o profeta Jeremias, a escolha dele era servir com a sua família, mas Deus mudou a situação como profeta de Deus para levarmos a palavra para Israel. Mas vemos que a dificuldade que Jeremias sabia que enfrentar como profeta do Senhor, porque nós observamos que eles observavam as leis, ele sabia os escritos que vinham antes do profeta Jeremias. Alguns profetas, como nós vemos mais atrás, o profeta Elias e demais profetas que foram levantados, a situação que eles enfrentaram devido à rebeldia do povo, à desobediência. E nós observamos Jeremias como ter nenhuma experiência, nenhuma preparação por Deus, mas nós vemos que ele lança até uma dificuldade para que Deus não aceitasse a sua chamada. Nós vemos que o profeta Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E nós observamos que Deus ele não estava preocupado se Jeremias não sabia falar, se Jeremias era uma criança, mas o propósito era de Deus levantar Jeremias para alertar Israel da dificuldade que eles precisam enfrentar. Quantas vezes a gente recebeu de Deus uma palavra para a gente trazermos, muitas vezes a igreja, a gente quer recuar, a gente muitas vezes não quer fazer, a gente quer temer, mas que a gente não venha temer. Se é de Deus, fale aquilo que Deus colocou, mas se não é de Deus, então fique calado, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer como Ele quer, porque Ele é o dono da obra. E a mesma resposta que Jeremias teve dificuldade, porque sabia a situação, mas Deus dá um conforto no seu coração quando a gente vê no capítulo 1, versículo 11 e 12, quando nós vemos que Deus dá uma visão a Jeremias de uma forma tão coerente, quando ele mostra ali, porque é um ciclo para Israel, a vara da amendoeira, onde nós vemos os seus antecedentes, quando teve Moisés, nós observamos que era importante a amendoeira, onde ela floresce antes das estações. E nós observamos que a Bíblia nos mostra que Deus dá esta visão a Jeremias, para que Jeremias tenha verdadeiramente aquela força que ele tinha verdadeiramente, e o temor do seu coração vindo sair da sua vida, ele possa fazer o que Deus queria. E quando Deus disse a Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Então Deus disse, bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas quando observamos que Jeremias ainda temeu a dificuldade, no capítulo ainda 1, versículo 19, nós observamos que Deus dá mais uma afirmação a Jeremias, que Deus estaria com Jeremias, Deus pelejaria por Jeremias em qualquer circunstância que Jeremias viesse passar. Mas nós observamos que Jeremias aceita a vontade de Deus e vai assim falando, alertando para que o povo pudesse voltar à vontade de Deus, o querer de Deus. Mas o povo era tão rebelde, tão dificultoso. No capítulo 18, versículo
observa Jeremias mais uma vez, mostrando ali um oleiro que estava trabalhando ali no vaso. E nós observamos a forma que o oleiro que estava trabalhando aquele vaso, nós observamos que aquele vaso se quebra, se desmancha na mão do oleiro. E Deus começa a dizer a Jeremias, o que foi que aconteceu ali com aquele vaso. E a Bíblia mostra que quando Jeremias disse a Deus que viu tudo aquilo que estava acontecendo, Deus disse: olha, Jeremias, eu vou fazer na vida do meu povo, eu vou quebrar, eu vou machucar, mas também vou restaurar, aleluia, eu vou modificar, a história de Israel será totalmente diferente. Quantas vezes a gente, as irmãs enfrentam dificuldade, muitas vezes com o filho, com alguém, muitas vezes tem aperreado, tem tirado a sua paciência. E a gente fica dizendo: Senhor, até quando estas situações, até quando este momento que nós vamos passar? Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente orando, se consagramos, vivenciamos a nossa vida, e muitas vezes se levanta tempestade, se levanta alguém com muita ira para querer nos entristecer, para querer nos abater. Mas Deus é o oleiro, Deus ele vai contra, ele quebra o vaso, ele reforma o vaso. Derramaria suas bênçãos espirituais sobre aquele povo. Nós observamos que quando Jeremias começa a profetizar, a trazer verdadeiramente a orientação de Deus, para que aquele povo pudesse clamar a Deus, porque quem clama tem resposta de Deus. Quem ora, Deus ele fala, ele, aleluia, ele faz coisas grandes. Mas quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar Deus, a gente vê que Deus deixa de trabalhar, Deus deixa de fazer. Mas quando a gente ora, aleluia, pode demorar, mas a palavra de Deus ela vai cumprir na sua vida. A gente muitas vezes está conformado com a expressão que nós vamos usar, a gente está conformado apenas com um pacote de pipoca. Mas Deus tem coisas grandiosas, Deus tem bênçãos, aleluia, no seu serviço, aleluia. Mas a gente precisa clamar, a gente precisa voltar às nossas origens, ainda que muitas vezes se levanta, porque a gente sabe que o crente quando ora, se levanta o inferno, se levanta muitas coisas para te desanimar, para te entristecer. Mas não se preocupe, porque toda ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar. Continue orando, continue buscando. Deixa alguém te dizer que tu quer ser mais santo, que tu quer ser mais do que o outro. Não se preocupe por isso. Vai orando, porque Deus vai responder, Deus vai dando graça, Deus vai dando força, aleluia, Deus vai cuidando dos detalhes. Mas quem não ora? Vai esperar 10 anos, 30 anos. Você levantar que nunca vai ver nada. Mas se você orar a partir de hoje, vai ter em particular dentro da sua casa. Vamos arrumar o nosso altar. O altar que está quebrado dentro do seu lar, aleluia, na sua cabeceira, na sua cama. Vamos voltar a orar, a pedir misericórdia a Deus, porque vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir noite escura, vai vir dificuldade nas nossas vidas, e a gente precisa estar fortalecido